Graça e paz. Reflexões de David Wilkerson. Quando você não sabe o que fazer. 3 exércitos inimigos estavam se aproximando de Judá, e o rei Josafá convocou a nação em Jerusalém para formular um plano de guerra. Ele precisava de planos, uma declaração de ação decisiva. Algo tinha que ser feito imediatamente. Em vez disso, Josafá ficou diante de seu povo e derramou seu coração a Deus em confissão. Segundo Crônicas 20, 11 e 12. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Estamos vivendo em uma época em que tudo está ficando instável e inseguro, e quase todo mundo está sofrendo de uma forma ou de outra. Quase ninguém sabe mais o que fazer. Nossos líderes não têm a menor ideia do que está acontecendo com este mundo ou com a economia. O mundo dos negócios está ainda mais confuso, com economistas discutindo entre si sobre o que está por vir. Psicólogos e psiquiatras estão perplexos com as mudanças de forças que afetam as pessoas hoje. Você não cruza as mãos sentado à vontade, deixando Deus fazer tudo. Não é isso que significa manter os olhos fixos no Senhor. Olhamos para o Senhor não como pessoas que sabem o que fazer, mas como pessoas que não sabem absolutamente o que devem fazer. Mas sabemos que Ele é o Rei que está sentado no dilúvio. Ele é o Senhor de tudo, e sabemos que mesmo que o mundo se parta em dois, se tudo desmoronar, Ele é uma rocha de certeza. Nossos olhos estão fixos em um Senhor ressurreto. Se não sabemos o que fazer, nossa fé nos garante que Ele sabe o que fazer. Quem disse que você é indigno? Quem lhe disse que você é indigno, inútil para Deus? Quem fica te lembrando que você é fraco, indefeso e um fracasso total, que você nunca estará à altura do padrão de Deus? Todos nós sabemos que esta voz vem do próprio diabo. Ele é quem o mantém convencido de que Deus está zangado com você. Você ouve suas mentiras o dia todo e elas vêm direto do poço do inferno. Quem diz aos membros do coral que eles não são dignos de cantar louvores na casa de Deus? Quem diz aos músicos que eles não são dignos de tocar instrumentos de adoração? Quem diz aos presbíteros, recepcionistas, professores da escola dominical, voluntários, pessoas no ministério, pessoas em seus bancos que são indignos? Quem os lembra de todos os pecados e falhas e os acusa de ter mãos impuras e coração impuro? Quem diz a eles que não têm o direito de tocar nas coisas sagradas de Deus? A voz perseguidora do diabo, o acusador dos irmãos, diz a você: Deus não pode usá-lo até que você se sente e resolva isso. Você não pode nem entrar em sua casa até que você se torne digno. O diabo convenceu muitos de vocês que estão lendo esta mensagem de que são indignos de serem usados por Deus. Talvez você se sinta indigno até mesmo de ser chamado filho do Senhor. Quando você olha para a sua vida espiritual, tudo o que vê é inconsistência. E o inimigo continua mentindo, lembrando-o constantemente de seus fracassos, sempre perseguindo seu espírito. Deixe-me parar aqui e confessar algo a você. Nunca, em todos os meus anos de ministério, me senti digno de meu alto chamado como pregador. Ao longo do meu serviço ao Senhor, fui bombardeado por acusações de que não sou digno de falar por Deus, indigno de pregar, de ensinar os outros, de ser um líder. Não sou digno de escrever esta mensagem e você não é digno de levantar as mãos em louvor a Deus. Ninguém é digno. Não em nossa própria força e poder humanos. Mas Jesus nos disse: eu te fiz digno. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Romanos 5,19.
O plano de sobrevivência de Deus. 1 Reis 17, versos 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Enquanto Elias olhava para a crise que se aproximava, as coisas devem ter parecido absolutamente sem esperança para ele. Mas Deus tinha um plano de sobrevivência específico em mente para seu servo fiel. Ele instruiu o profeta: vá para o leste até o rio Jordão e lá você encontrará Querite, um pequeno afluente que corre. Você pode obter toda a água potável de que precisa naquele riacho. Além disso, providenciei para que a comida seja entregue a você diariamente pelos meus corvos mensageiros. Como alguém poderia, em 1 milhão de anos, imaginar esse tipo de plano de sobrevivência? Como Elias poderia ter imaginado que seria enviado a um riacho escondido para encontrar água para beber, quando não havia nada além de seca em todos os outros lugares da terra? Como ele poderia ter pensado que um suprimento diário de pão seria trazido a ele por pássaros vorazes que comiam tudo em que afundavam seus bicos? Mais tarde, os tempos ficaram difíceis para Elias, porque o riacho finalmente secou. Mas Deus interveio novamente, dando ao profeta outra nova palavra de direção. Ele disse: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ali ordenei a uma viúva que te sustente. Mais uma vez, tenho que perguntar: como alguém poderia pensar que uma pobre viúva, em meio a uma depressão, poderia alimentar um homem por dias, semanas, meses a fio? Mas o fato é que Deus usa as coisas mais desprezadas e insignificantes do mundo para a sua glória. E ele disse a Elias: se você for até ela e fizer o que eu disser, você sobreviverá. Ouça-me, preste atenção à minha direção e você conseguirá. A evidência é esmagadora. Deus, nosso conselheiro e especialista em sobrevivência, tem um plano detalhado para cada um de seus filhos, para nos ajudar a enfrentar os piores momentos. Que história seu rosto conta? No Salmo 42, verso 11, o rei Davi declarou corajosamente: ainda louvarei aquele que é a saúde do meu rosto e o meu Deus. E ele repete exatamente a mesma declaração no Salmo 43, verso 5. Seu rosto é um outdoor que anuncia o que se passa em seu coração. Toda alegria ou turbulência que existe dentro de você se reflete em seu semblante, sua expressão facial, sua linguagem corporal, seu tom de voz. Por exemplo, quando a mente de alguém está sobrecarregada com os cuidados da vida, os ombros podem cair, as sobrancelhas podem franzir e o rosto pode parecer abatido. Muitos de nós precisamos ter cuidado com nossa expressão facial porque podemos estar enviando a mensagem errada para o mundo. Seu rosto é o índice de sua alma e reflete o que está acontecendo dentro de seu coração. De fato, a própria presença de Cristo em seu coração tem um impacto direto em seu rosto. Também afeta sua caminhada e sua fala. A preocupação também pode endurecer o rosto de uma pessoa tanto quanto o pecado grosseiro. Todos nós sabemos que, como cristãos, não devemos nos preocupar. Nosso Senhor está totalmente ciente de todas as nossas necessidades e problemas, e ainda assim, de alguma forma, às vezes ficamos estressados. O que seu rosto diz para uma geração perdida e confusa? Quando Estevão ficou diante de homens hostis e irados no Sinédrio, seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Atos 6:15. No meio desses incrédulos, Estevão estava com o brilho de Jesus sobre ele e a diferença era clara para todos. Em contraste, esses homens no conselho da sinagoga ficaram tão zangados com Estevão que rilharam os dentes contra ele. Atos 7:54. O ímpio endurece o rosto. Provérbios 21:29. O pecado e a raiva se refletem no semblante de uma pessoa tão distintamente quanto a alegria e a paz. Como filho de Deus, você sabe que o Senhor cuida de você e o ama incondicionalmente.
Seu coração se move em direção a você o tempo todo e você pode andar em gloriosa liberdade. Isso deve levantar seu semblante. Amém.